Bom, vamos dar início à apresentação da PS de Ciência da Computação do quarto semestre. Eu sou o Felipe de Araújo. Meu nome é Marcos Eduardo Gonçalves. Meu nome é Ítalo Pulcini dos Santos. E eu sou o Gabriel Zacarias. E eu sou o Cauã Henrique, e dentro do nosso trabalho, dentro dos tópicos que foram apresentados para a gente na documentação, o que mais chamou a atenção para a gente foi a parte de estudar como as estruturas de dados impactam na eficiência de uma aplicação, na própria escalabilidade. As ideias que a gente optou por deixar uma parte mais técnica na dissertação, na parte escrita, que será entregue, né? E aqui usar o podcast mais como uma troca de ideias, né? Para a gente analisar algumas aplicações, até no nosso próprio dia a dia, das estruturas, né? A gente selecionou um estudo de caso bem bacana do Twitter, que utiliza grafos, que a gente vai se aprofundar mais adiante. E a gente optou por deixar essa parte mais aqui, o podcast, mais como uma troca de ideias mesmo, né? E a parte mais técnica ali na dissertação. E até já começando a citar, né? A gente selecionou algumas coisinhas. Parte de árvore de decisões, né, Felipe, Du? Sim, tipo, por exemplo, em algumas séries e filmes que a Netflix disponibiliza que você consegue tomar a decisão do seu próprio do personagem principal, influenciando na história. Sim, como a árvore mesmo em si, ela é uma estrutura que ela não é linear, né? Então acaba que você consegue partir para vários caminhos a partir de uma raiz, né? Considerando que o primeiro episódio, como o Felipe falou, ou o começo de um filme, seria a raiz de uma árvore, né? A gente consegue determinar para qual caminho a gente quer seguir, fazendo com que isso mude totalmente a história. Então você acaba tendo grandes O filme exemplos. interativo, ele tem escolha e o próprio espectador, ele toma essas decisões que levam a diferentes desdobramentos do filme. Então, tipo, dependendo de uma decisão que você tomar no comecinho do filme ou da série, enfim, você tem um final completamente diferente. E isso, por exemplo, tem alguns exemplos, que é Black Mirror. O personagem tem um trama que é, por exemplo, ele vai ou no café da manhã, ele vai ou tomar cereal, ou ele vai comer um pão, por exemplo. Aí ele fica parado esperando você tomar a decisão. E aparece dois bloquinhos para você decidir, você seleciona qual você quer. Acho que a gente até chegou a comentar esse exemplo na aula de decisão antes. Sim, Sim, acho que sim. E tipo, não só filme também, né? Tem muitos jogos que tem esse estilo de decisão. Ah, tem desenvolvedora que faz jogo só desse naipe, a Quantic Dream, a Telltale. Por exemplo, uma aplicação que é a Netflix, ela, tipo assim, ela carrega o conteúdo de acordo com o que você escolher, entendeu? Para aparecer na sua tela. Então isso é feito a partir daquela árvore que ela cria, né? Mas aí a aplicação da árvore, né, em machine learning, para entender do que você gosta e tal, e analisando para mostrar opções, né? Ah, não, pô. Tô falando dentro do próprio filme. Tipo assim, você tá na estrutura de árvore, uhum. assim, dentro do próprio filme. Você tomando uma decisão, ela vai carregar com base Sim, naquilo Isso, o não só restante no do filme, filme entendeu? também. A gente consegue ver que nossa vida também tem essa mesma base, na questão de escolhas, e com base nessas escolhas consequências. mudam totalmente as consequências que a gente tem. Sim. Isso é bem interessante para a gente ver o quão importante é a estrutura de dados. Sim. Enraizando também que a árvore em si, se você pegar para olhar, ela tem uma hierarquia, né? Que tem esse ponto da raiz e ela vai se disseminando por esses nós, consequentemente alterando todo o percurso. É como se fosse uma família mesmo, a árvore. E o Felipe falou de jogo, até saindo um pouquinho de árvore, né? A gente pega jogo, desde as estruturas mais básicas tem em jogo. Até como eu comentei com vocês, por exemplo, quando eu estava escrevendo a parte da dissertação, eu achei um conteúdo muito interessante falando do Pac-Man. Porque o Pac-Man, cara, ele é inteiramente quase feito baseado em estrutura de dados. Então, por exemplo, não só o Pac-Man, né, como qualquer jogo, mas por meio de arrays, o desenvolvedor que fez o Pac-Man, ele manipula a movimentação do boneco. Cada fantasma tem um comportamento diferente de acordo com a Uhum. área do mapa que É ele o jogo tá. da cobrinha Isso é muito também. interessante. Você vai comendo as maçãzinhas e aumentando. O jogo da cobrinha, que é um array bidimensional, né? Que faz a matriz lá e fauna maçã. Legal que vocês comentou de array. Dá pra gente puxar também um pouco do assunto da lista, né? Que a gente vê muito no dia a dia, querendo ou não, a gente escuta a música quase o tempo todo quando a gente tá transitando de um lugar pro outro. E se você pegar o exemplo do YouTube do Spotify, é um exemplo clássico de lista de reprodução. Lista encadeada, né? É interessante que a lista
a implementação dela, a mais básica seria, né? Então você está num elemento, ele já é Uhum. ligado com o da frente, né? Só que você pega, por exemplo, o Spotify, YouTube, Music, enfim, qualquer reprodutor de música, né? Você vai ver que a implementação que ele usa é uma implementação duplamente encadeada, porque ele tem que estar ligado com o de É, pra você trás conseguir e com o da voltar na frente. música. É, Senão você não exatamente. Sim, conseguiria voltar uma sim. música, né? O le- Você ia ficar muito E o irritado, legal né, é que ele velho? Você faz não ia isso. terminar a Tipo playlist assim. inteira pra conseguir ouvir a música de Sim. novo, entendeu? E o legal é que ele faz isso simplesmente no momento em que você clica para ouvir uma música da playlist. Porque se você observar, quando você clica na primeira música da playlist que você quer ouvir, ele já cria uma lista ordem crescente, da que você clicou para É, baixo, mas quando, ele não é, mas repete quando as de você, trás. mas quando É, você coloca a ordem aleatória, por exemplo, também no faz isso. Spotify, sim, Na ordem aleatória, ele ele já cria cria, uma ele ordem cria uma, random. sim, e aí você pode escolher, você pode pular ali músicas ou remover essas músicas da ordem que ele cria. Sim, e algo interessante da questão do Spotify é a questão da sugestão das músicas, que com base no que você escuta, ele começa a te sugerir música relacionado a essa mesma música, Como é seja em que uma chama playlist, aquela ordem aleatória que ele já faz isso? ordem aleatória inteligente. Ela busca músicas com base no seu histórico e ela vai desencadeando isso. E é o que eu comentei, velho, que chamou a atenção pra gente da eficiência, né? Porque, vamos supor, se claro que o Spotify é uma empresa gigantesca, né? Então o algoritmo é bem feito, né? Mas vamos supor que fosse sei lá, se eles implementassem errado uma lista e demorasse pra você avançar e voltar. Cara, ia destruir completamente a aplicação, se não fosse eficiente. Sim. E pegando nessa de recomendação, a gente também cai no Twitter, né? Que foi a nossa base para a própria PS. A gente estudou, bem dizer, a concepção, né, do projeto do Twitter. A gente deu uma olhada no algoritmo, mas a gente quis dar destaque na concepção do projeto, porque o Twitter tem muito de grafos na concepção do projeto dele, que exemplificando grafos, né? Grafo é um modelo de estrutura de dados que representa o relacionamento entre nós. Ele é bem parecido com a estrutura de árvores. E no Twitter, né, no caso, a gente estava olhando o algoritmo de recomendação. E nele, a primeira versão do algoritmo de geração de relevância, né, que o algoritmo Castlevary, ele processava os grafos para recomendar alguém para você seguir. Que aí, como é que funcionava? Eles utilizavam, a princípio, no começo do projeto, utilizavam um banco de dados relacional, como qualquer outra empresa faria, né? Até porque é o mais utilizado. Com o passar do tempo que o projeto foi escalando, eles viram que era muito difícil escalar esse tipo de projeto com uma grande quantidade de dados em um banco relacional. Aí eles precisaram utilizar um banco voltado para processar grafos. E eles utilizavam o HDFS, que é um sistema de arquivos distribuído projetado para armazenar um grande conjunto de dados, né? Por conta da expansão que estava tendo o Twitter, né? Uhum. E com ele, eles usavam o algoritmo Castlevary, que ele operava snapshots de grafos e carregava esses grafos que o FlockDB, que era o banco de dados que eles utilizavam, no HDFS, que do HDFS o Castlevary pegava esses grafos, operavam, ver quem que ele ia recomendar para a pessoa seguir. Foi esse a ideia, né? Pois, obviamente, como foi escalando, foi ficando maior, foi precisando de machine learning, porque o algoritmo tinha que ficar mais otimizado, tinha que ficar tinha que ficar melhor, porque muito grande o projeto. Uma coisa é você ter um algoritmo rodando num aplicativo que está usando 50 pessoas, outra coisa é É, o mundo um inteiro. aplicativo que tem quantos. Não dá nem para a gente pensar, não consigo nem pensar quantos gigas de dados eles tratam por dia, quantos gigas de dados são inseridos no banco por dia. Então, pense, para você carregar tudo tal, esses dados. E, ô, Ítalo, um negócio que você comentou antes, né, que acho que casa certinho com o que foi pedido no tópico do trabalho, né, que era a escalabilidade.
O que você citou antes, que se eu não me engano, era uma vez por É, dia sim. só que No primeira recomendava, né? versão do algoritmo, recomendação era de um Bem dia no só, começo uma do vez por Twitter, dia. né? Bem no começo. E hoje em dia é um negócio inconcebível, né? Ter uma rede social com uma recomendação por dia, né? Hoje em dia, tipo, você segue uma pessoa, já aparece recomendações de pessoas relacionadas com aquela pra você seguir, e de páginas relacionadas. Acho que deu para falar bem. A gente citou algumas aplicações na vida real, né? Como influencia, como é importante ser eficiente, né? Porque basicamente é inutilizável um negócio ineficiente hoje, né? E esse foi o nosso podcast, galera. A gente vai encerrar por aqui.